Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tudo ótimo. E aí? Bem também. A gente hoje vai falar sobre Copa do Mundo, é isso? Mais ou menos, né? Assim você Mais já ou assusta menos. quem não gosta de futebol. Não, mas é que a gente está aproveitando o tema, então todo, É. todo mundo gosta agora. Todo mundo gosta. Você sabe que a ideia veio até assistindo mesmo algumas coisas da Copa do Mundo e olhando ali, né, o Catar, país que não tem muita tradição no futebol, enfim, eu fiz algumas coisas, alguns links assim que eu não sei se tem a ver ou não, mas eu sempre tento ligar essas questões à questão da cultura, assim, né, enfim, do jogo com a cultura local, algumas coisas assim. Eu queria perguntar para você o seguinte: se nessas questões a respeito de investimento a cultura, né? Se a gente pode falar que investimento é só com relação a dinheiro, ou se tem outros fatores também que podem, que estão ali em volta, vamos dizer assim, que podem influenciar na hora de fazer um investimento ou não, e se a gente pode pensar em investimento só como dinheiro, ou tem outras coisas também. Vamos lá, Leandro. Nossa, você me deu uma missão difícil dessa vez, né? Fazer aí É, uma correlação. Mas a gente não pode negar que essa Copa ela foi marcada pela riqueza que é o Catar, né? Então, são estádios muito luxuosos que particularmente não chegam nem aos pés dos estádios brasileiros. E não que os nossos sejam feios, não é isso, mas assim, são luxuosos, é um fato. Pronto, acabou. sim, O tem Catar dinheiro. tem dinheiro para fazer esse estádio e pouco importa se esse estádio ele vai ser utilizado depois ou não. Teve uma chamou bastante atenção, digamos assim, né, Sim, pela cultura do país, pelo turismo e assim consecutivamente. O que acontece é que nós, pequenos empreendedores, não chegamos nem à unha do dedo mindinho do Catar, né? só faltava, né? Até porque se a gente chegasse, a gente não seria pequenos empreendedores, né? A gente já seria aí. Exato, Mas o exatamente. fato é que se o Catar vai aproveitar esses estádios depois ou não, justamente por não ter uma cultura no futebol, para eles pouco importa, porque o investimento deles foi pensado para a Copa e para o turismo que a Copa poderia trazer. Só que Sim, quando nós, pequenos empreendedores e investidores, pensamos em dinheiro, eu considero que tem um fator fundamental que é o tempo, que é o longo prazo. A gente não pode pensar em investimento como algo momentâneo. E eu gostaria até de trazer um exemplo, tá? Tem um certo. salão de cabeleireiro que eu frequentei algumas vezes e que tinha um salão de noiva, uma sala de noiva. Não usei, tá, gente? Nunca cheguei a usar. Vai usar. Mas, quem sabe um dia. A esperança é a última que morre. Mas, essa sala da noiva, então, ela ficou fechada durante a pandemia. Então, durante a pandemia, não tinha casamentos, obviamente não era utilizada. Quando Certo. voltou esse processo de pós-pandemia, o que aconteceu é que teve um boom. E eu sei que a proprietária do salão decidiu, então, fazer uma segunda sala. Só que sala de noiva é um negócio chique. Eu não tô falando assim, vamos fazer um puxadinho aqui e vamos colocar uma mesa de boteco. Não é isso, né? Sim. Então, salas de noivas requer uma ótima estrutura, principalmente pela questão fotográfica. E isso não me cheirou bem, já me ligou assim um alerta. Valeu. Mas eu não queria estar certa. Porém, eu estava certa.
que aconteceu é que depois que passou os booms de casamento, essa segunda sala deixou de ser utilizada. Ou seja, foi feito um investimento que a longo prazo não era viável e já dava sinais de que não eram viáveis neste momento. Talvez esse investimento fosse possível daqui 2, 3, 4 anos. Eu gosto de Uhum. pensar que não existe investimento errado, mas existe a hora errada de investir. Então, se Sim, você está investindo pensando em um momento muito pequeno, corre-se específico, né? grandes riscos de você não conseguir o retorno desse capital e ter prejuízo em vez de realmente ter um lucro. Então, Sim, quando a gente fala em investimento, não é possível pensar em outra coisa a não ser tempo, que para mim vem muito bem acompanhado, né? Até do quesito assim, é necessário tempo para fazer as coisas quando você não é o Qatar também, né? Então, sim. assim, fazer investimentos requer tempo de juntar um montante e fazer o investimento. E também a Entendi. cultura leva muito em consideração, né? Quando a gente pensa, por exemplo, até em coisas que a gente já falou em outros micropapos, que o nosso preço seleciona o nosso cliente, a gente também está ligando isso com os valores da nossa empresa, com os nossos próprios valores. Quando a gente está pensando em investimentos, sejam eles da nossa empresa ou do nosso pessoal, também está ligado aos nossos valores, porque a verdade é que nunca é especificamente sobre dinheiro, é o que a gente quer fazer com aquele dinheiro. Dinheiro é o meio, não é o fim. Então, não é possível falar em fim sem falar dos nossos valores, das nossas culturas, das nossas vontades e assim por diante. Entendi. Não, é que eu sempre eu fiquei pensando a respeito disso, né, fazendo esse link assim de pensar na Copa do Mundo, né, com a questão do investimento, porque foi de fato um valor assim, deve ser coisas absurdas, né? Até porque o Catar é um país muito rico e é meio que todo artificial ali, né, feito no deserto e tal. E aí eu fiquei pensando nessas questões, né, porque trazendo para nossa realidade, muitas vezes as pessoas acham que fazer um investimento é simplesmente ter dinheiro para comprar algo, né? Nem que seja um plano de comunicação, ou um plano ali de finanças, né? De se adequar. Precificação, por exemplo. Isso, Uhum. exatamente. Mas se a pessoa não tiver, talvez, a cultura, né, no sentido de se adequar àquilo, para que aquilo seja algo realmente produtivo no longo prazo, ele não vai servir para muita coisa, né? Então, eu falo mais pelo meu lado, assim, pelo lado do marketing que eu olho. Tem muita gente que às vezes pega um determinado valor, assim, grandioso, uma empresa, investe muito ali, né, em comunicação, por exemplo, faz muita propaganda, enfim, está em todos os lugares ao mesmo tempo, só que talvez não tenha estrutura para manter aquilo depois, né? Então, assim, a hora que acaba o dinheiro, meio que acaba tudo, porque a pessoa, assim, aquilo funcionava só por conta do dinheiro, só por conta daquela verba que entrava todos os meses e não foi criada uma cultura. Então, por isso que até eu fiz o link, né, com essa questão do futebol e tal, porque é diferente, né? Então, assim, é diferente. Por exemplo, fez uma Copa do Mundo no Brasil e por mais que a gente tenha alguns estádios que nem quase não são utilizados, né? Mas existe uma cultura local. As pessoas gostam de futebol aqui, as pessoas Uhum. gostam do esporte em si, frequentam e tal, e todas essas questões. Bastante, né? Não podemos esquecer que Bastante, é né? o esporte mais Mais popular no adorado, Brasil. popular. E aí, às vezes, aí, quer dizer, você pega um caso como esse do Catar, talvez, né, fazendo uma relação assim com os nossos trabalhos, com as empresas, vai um pouco além, né? Se você precisa de tempo para fazer as coisas, você precisa ter talvez uma mudança de cabeça para fazer determinadas ações ali. E acho que é interessante a gente trazer essa questão para as pessoas pensarem também, né? Porque vamos combinar, agora o Qatar fez tudo isso, né? Ele fez um monte de estádios. E agora, faz o que com isso? É a mesma coisa de talvez numa empresa você montar uma superestrutura tal. E aí, agora que
parou o investimento em comunicação, por exemplo, em fazer um monte de propaganda, você faz o quê? Será que você continua vendendo a mesma coisa ou aquilo era um pouco artificial, até por conta de um movimento que foi criado em cima do dinheiro colocado, né? Então, será que dá para aproveitar depois ou era só até ali? Então, acho que era meio que isso que eu queria trazer para a gente discutir, assim, conversar e falar sobre isso. Talvez as pessoas, olhando esse aspecto, consiga olhar também para os seus pequenos negócios, para as suas pequenas empresas e ver que o investimento, seja ele financeiro, né, de a gente pensando mais na questão das finanças mesmo, ou em todas as outras áreas, ele não pode ser só de dinheiro, né? Precisa ser de trabalho, precisa ser de tempo, precisa ser de diversas outras coisas para compor algo que realmente dê resultado. Com certeza. Disse tudo. Ah, futebol, você sabe que é meu tema, né? Então a gente precisa falar mais sobre isso aqui. Espera chegar as Olimpíadas, tá bom? Espera chegar as Olimpíadas. A Olimpíada não tem graça, a Olimpíada não tem graça. Tudo bem. Vamos encerrar Vamos esse encerrar por hoje? micropapo agora, porque o negócio tá fervendo aqui, tá ficando sério. Obrigada, Leandro, pela sua companhia. E quem esteve assistindo até aqui, deixe seu curtir. Se curtiu, se não curtiu, dê sugestões do que a gente pode fazer para melhorar. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo micropapo. Até lá.